Estou de aluna hoje, nossa convidada Larissa. Muito obrigada, Larissa, que está aqui também. Bem-vinda. Estão ouvindo bem? Larissa, eu sempre Estou. quis aprender sobre o Eneagrama. Vai ser um prazer aprender com você. Fiz uma capinha bem bonitinha também para a gente botar na nossa aula. E estou aqui e que bom que você está podendo vir compartilhar com a gente esse momento, esse conhecimento. E eu espero que a gente possa constelar os tipos, né? Já estou ansiosa para isso. E estou aqui com o meu caderninho na mão e vou deixar a aula com você. O pessoal a gente já avisou lá, mas o pessoal vai muita gente assistir depois. Então, bom, a Jussara já está gravando. Você precisa de alguma coisa? Já botei você de co-host. Você consegue compartilhar? Você sabe mexer no Zoom? Vamos ver aqui. Estão vendo? Espera aí, deixa eu botar aqui. Ó, eu tô vendo. A história é a origem da mandala sagrada, é isso? Isso. Opa! Muito bom. Então vamos começar. Boa noite. Pode falar. Desculpa. Boa noite a todos. Me chamo Larissa. Eu também participo da academia, mas eu normalmente vejo a aula gravada. Eu ofereci para a Fátima para falar um pouco de enegrama. Eu acho muito interessante. Eu, particularmente, pelo meu conhecimento, eu acho mais efetivo o conhecimento de todas as personalidades do que o próprio teste. Porque às vezes, um momento de vida a gente está mais de um jeito, mais de outro, e às vezes o teste revela o que a gente está, não o que a gente é em essência. Eu, eu gostaria de saber se vocês já tiveram algum contato com o Eneagrama, se já fizeram algum teste. Olha, eu só soube, vou falar aqui, quem quiser pode abrir aí. É, eu só soube do Enneagrama porque muita gente falou que resolveu muitas questões através dele. E eu li um pouco, mas eu conheço pessoas que mudaram completamente após esse entendimento. Então, por isso que eu me interesso tanto pelo assunto. E já comecei a ler, mas é muito mais prazeroso alguém explicar pra gente o que aprendeu sobre isso. Sim, sim. Eu comecei, eu na verdade eu nunca tinha ouvido falar e eu sou muito curiosa por conhecimento, não pela vida dos outros, mas por conhecimento eu sou assim bastante aficionada. E aí um dia eu estava vendo um seriado que eu gosto muito, que chama Grace Frank, não sei se vocês já assistiram, chama As Mulheres na Casa dos 60, 70, eu achava muito engraçado. E a Frank é uma riponga. E ela falou que ela estava com um paquera novo, não sei o quê, que ele era aquariano do tipo 4. Eu falei, tipo 4? O que que é isso, gente? E aí eu fiquei curiosa, né? Óbvio. E aí eu fui conversando, fui fazendo formações. É bem interessante. O pessoal de hoje em dia, eles aplicam esse conhecimento tanto para o pessoal, quanto para colocar, por exemplo, em distribuição de conteúdo. A gente vai ver mais para frente que tem três tipos: os instintivos, os emocionais e os mentais. E aí, dependendo da dor que ele quer atingir, o pessoal do marketing coloca um tipo de estratégia, um tipo de comunicação. Os líderes nas empresas utilizam bastante para saber como que a pessoa vai se comportar, como que ela pode fazer, como que ela não pode, qual que é o nível da pessoa, sabe? Não que ela é confiável ou não, mas o que que ela consegue entregar no lado positivo dela, sendo melhor explorar. Então, vamos lá. E dizem, o Eneagrama em si, que são 9 pontas, ele é muito antigo. E eles não batem na tecla que foi só uma fonte. Só uma ajudinha para passar, é só passar aqui? É, né? Consegui, obrigada. É normal. Você pode apertar, acho que É, F5 e fica. Aperta F5. Vamos testar aqui.
Vocês estão vendo mudar minha tela? Não, não mudou, não. Aperta o F5, que ele aparece tudinho. Não sei se vai funcionar também, né? Clica no slide 2. Aí, foi. Babilônia? Não. Tira da visualização e bota Babilônia antes de entrar. O Zoom ele faz isso. Eu estava num treinamento esse final de semana. Nossa, a gente penava também. Não apareceu. Você quer me mandar? E eu boto aqui? Pode ser? Ah, apareceu. Foi. Babilônia. Maximizei. Isso. Foi? Só não apareceu a mandala antes, a moderna. Aperta o 2 para a gente ver se vai. Foi. Não, vamos esperar um pouquinho. Não tem como abrir tudo, só deixar o slide É, na mas não tá indo. Mas o Zoom faz essas coisas mesmo. né? Faz. Ok. Vamos lá, a gente tá nisso, vamos nisso mesmo. Eu quero saber do conteúdo. Estima-se que o Então, símbolo tem pelo pelo menos 2.500 anos, surgiu na Babilônia, mas como no Egito, eles têm mais, eles tinham escrita, né? Então, eles estimam que pode ter sido no Egito, mas é aquelas coisas que são múltiplas fontes, não tem certeza, muito antigo, né? Não se sabe nem quem inventou a escrita, nem a roda, nem o eneagrama. E o Pitágoras, na época, ele utilizava o eneagrama com os alunos dele e com alguns conhecimentos que ele colocava. Claro que não era sistematizado, mas ele via, ele gostava de ensinar para os alunos a vida como números. Então, o eneagrama não tem um aspecto, tem aspecto de números, são 9, mas não no aspecto numerológico. Ele é num aspecto de ordem, de hierarquia. Vocês não estão vendo nada do que eu estou mudando de slide? Que aí eu tiro. Não, né? Alô? Não, tá a Babilônia aqui. Então Aí, vou judaísmo. Certamente judaísmo apareceu agora. Acho que ele tem um delay. Você aperta, depois você vai pro próximo. Tá tão bonitinho Tá o- lindo. a colinha aqui. E agora? O judaísmo. Foi? A Isabel deu uma dica aí. Tá Não funcionando aqui também. será que essa edição em cima não dá certo? Vamos ver. Habilitar a edição. Desculpa, gente. Eu compenso depois no final. Habilitei. Agora vocês estão vendo a carinha do Gurdjieff? Sim, Vamos ver. E aí, quem se sistematizou e trouxe para cá, para o Ocidente, foi o Gurdjieff. O Gurdjieff não, ele era um grande místico, né? O místico tem a origem da palavra mistério, então não eram coisas assim, coisas que são tidas como mistério eram consideradas místicos. Só que ele, como um bom oito que a gente vai ver, ele não entregava o ouro. Ele, ele gostava de atormentar os alunos no calo que eles tinham. Por exemplo, se tinham uma pessoa que era do pecado da vaidade, ele ficava, você é um nada, você não sei o quê. Então, precisou compilar todo o conhecimento dele para ter um conhecimento sistematizado igual a gente tem hoje das personalidades. Que o eneagrama não é mais que um GPS.
algo que a gente faz. É como se o mundo inteiro fosse dividido em 9 personalidades. Então, eles têm os níveis de desenvolvimento. Tem o mais baixo para o mais alto. Ele não fica fixo. Então, tem coisas assim que você pode falar assim: ah, meu irmão é desse jeito, meu pai é desse jeito, mas não é tanto assim, ou é mais diferente, entendeu? Então, ele não é fixo assim, ele é uma rota. Estão vendo mudar? Não, Ainda não. Vai mudar. daqui a pouquinho muda. Vai falando e vai mudando. Ah, Jussara está interessada. Eu sempre gostei de eneagrama. E aí, provavelmente no Afeganistão ou na Turquia, eles encontraram o símbolo do eneagrama. Antigamente, lá eles encontraram como os planetas, não como os números, que nem a gente usa hoje em dia. E aí começou a estudar tudo que a gente vem hoje. Tanto na parte foi mais estudado mais seriamente, tanto em São Petersburgo quanto em Moscou. Vamos lá. E aí, uma coisa que eu acho importante explicar, que ele gostava muito de explicar que tem 3 leis divinas: a lei do um, a lei do três e a lei do sete. A lei do um é a lei do círculo, é a lei do todo, é a lei do universo, de Deus. E esse é o um, que é em volta do eneagrama. A lei do três é que toda criação é fundamentada em três. E em todas as vamos falar assim, as religiões, os conhecimentos assim mais antigos, são todos divididos em três: budismo, hinduísmo, cristianismo, o mesmo taoísmo, que é céu, terra e homem, eles são todos divididos em três. E a sete, e a lei do sete, que é a lei da evolução, está sempre evoluindo. As coisas não ficam paradas, se elas ficam paradas, elas morreram. Então, mesmo quando morre, elas têm uma renovação, né? Então, são 7 dias da semana, são 7 cores primárias, né? São 7 notas musicais, né? E aí só vai subir no tom, né? Então, é a lei do sete. Agora, eu gostaria bastante, eu gostaria bastante que vocês vissem essa aqui. Os pecados capitais, antigamente, eles eram tidos como 9, eles não eram como 7. O que aconteceu é que um padre chamado Gregório, ele retira o medo e a vaidade dos 7 pecados. Então, cada tipo do eneagrama tem um pecado favorito, assim, um pecado que cai mais. E aí eu vou apresentar eles para vocês. Vendo? Aqui. Tem a ira do tipo 1, a soberba do tipo 2. O 3, ele está como ilusão, mas eu vejo mais como vaidade. O 4 é a inveja, o 5 a avareza, o 6 o medo, o 7 a gula, o 8 a luxúria, mas não a luxúria que a gente vê do tipo sexual. É uma coisa assim, um sentimento mais de poder, mais ação instintiva. E o 9 de preguiça. Então vamos lá os tipos.
Começar pelo tipo 1. Tipo 1 é tido como o perfeccionista. E ele teve uma... Peraí, só um minutinho, gente. Desculpa. Antes eu vou colocar como as divisões. Então, são 3 tipos que o Eneagrama tem. Eles são divididos em instintivos, emocionais e mentais. Os instintivos, claro que todos têm todos, mas normalmente sempre um que vai predominar na resposta das pessoas. Os instintivos, eles são muito corpo, eles são muito ação, eles são muito força. Não tem muito passado e futuro. É aqui e agora, fazer acontecer e vamos para cima. Cada um do seu jeito, os 3 tipos têm um jeito, cada um de um jeito, mas vamos para cima. Os emocionais, o centro é o coração. Os instintivos, o centro é a barriga. Os emocionais, o centro é o coração. E aí, eles são muito no passado. O 4 que mescla o passado e o futuro. Eu vou explicar mais que quando eles ficam pertinhos assim um do outro, eles podem fazer uma mistura. Mas o tipo emocional é muito passado, aquela coisa emocional, casa da avó, aquela coisa gostosa. Em 1977, o Ricardo Augusto me bateu na escola. Sabe aquelas coisas assim? Isso que um emocional tem lá da conta da carochinha e lembra como se fosse hoje, que ele pegou um pedaço de pau e saindo correndo atrás de mim. Já os mentais, eles estão mais no futuro, eles não ficam no passado. É, é tudo no cabeção. O centro da cabeça deles é o cabeção. Então, eles anulam a primeira resposta é na cabeça e depois que eles descem. Então, a primeira resposta deles é emocional, é a mental. E aí, além desse tipo de divisão, tem as asas. Então, por exemplo, um tipo 2 ele pode ter a asa do tipo 3 ou do tipo 1. É sempre um do ladinho do outro. Então, é como se, por exemplo, a essência do tipo 2 eu vou contar como são as características de cada um. Mas a essência, a pessoa é tipo 2. Ou ela pode ser mais 3, ou ela pode ser mais 1, que fica bem diferente uma da outra. E tem uma terceira denominação, que é o instinto deles, que é o mesmo nome, mas é diferente. Tem o tipo de autopreservação, tem o tipo sexual ou tem o tipo social. O de autopreservação está focado nele, não interessa o tipo, se é instintivo, emocional ou mental. Ele está focado nele. Deu 10 horas, eu bebi 2 litros de água e eu vou preparar o almoço e tomei meus suplementos. É eu, cuidando da minha segurança, da minha preservação. Recebi tantos reais e vou pagar isso, vou pagar aquilo, só eu. O sexual são aquelas pessoas que elas têm um relacionamento, mas elas gostam só de uma pessoa, um amigo, uma pessoa no trabalho. Elas comunicam e se expressam muito mais com um do que qualquer outra coisa. É um relacionamento sempre de um. Ou, às vezes, a pessoa também pode preferir mentorias, que não são aulas coletivas, são aula do 1 a 1. Já os sociais, o que eu vejo são pessoas do Instagram que não fizeram curso, não fizeram nada e começaram a bombar. Pegam um assunto e aí eles lideram, eles fazem, eles são muito populares. Quando vão em festa, vão a alguma reunião, eles chamam todo mundo, interagem com todo mundo e são líderes e vamos que vamos. Esses são os tipos sociais. Todos a gente pode, se é uma autopreservação, pode desenvolver todos. Se é um social, pode desenvolver todos. Isso é só um diagnóstico.
Aí a gente, tendo consciência disso, a gente pode desenvolver. Vocês estão vendo dos bonequinhos? Sim, Obrigada. Aí os bonequinhos, vamos começar pelos tipos. Pode ser um pouco confuso, mas aí eu repito e aprofundo. Tipo 1 é o perfeccionista. É uma criança que desculpa, essa personalidade, esse ego foi construído na infância, por alguma interpretação que a criança teve naquele momento. Então, esse tipo funciona como uma defesa. É um meio que ela conseguiu de sobreviver ao ambiente da interpretação que ela estava. Então, o tipo 1 perfeccionista, ele era muito exigido a responsabilidade e ele só era reconhecido quando fazia tudo perfeito. Então, as coisas têm que estar perfeitas. Ele não gosta de ser criticado. Mas se ele está no nível baixo, ele gosta de criticar. Não tem preto, não tem branco. Só tem preto e tem branco, não tem cinza. Ou tá certo, ou tá errado, e gosta de apontar as coisas dos outros. Então, assim, fulano tá fazendo errado, fulano pode melhorar nisso, fulano pode estar aquilo. Se eu sou um tipo 1 e vou na casa de vocês, vocês preparam a casa inteira, vocês perfumam, fazem comida, lavam a louça, e eu chego assim, se eu tiver no meu nível de desenvolvimento ruim, falo assim, e eu só fico, ou falo, se eu quiser machucar, ou eu fico prestando atenção, mas aquele cantinho ali não foi limpo. E fico naquele do cantinho não foi limpo, e a pessoa fala, 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 e eu só fico prestando atenção no cantinho não limpo. Nossa, mas por que ela não limpou o cantinho, gente? E aí depende da intimidade, depende da ira que eu tiver no dia, se eu for um, eu falo ou não. Mas essa ira, normalmente, do ela é voltada para dentro. Demora muito para ele, como ele tinha que ser perfeito, essa raiva que ele tinha de ser cobrado, ele colocava tudo para dentro. Então, o balde tem que encher bastante para ele dar uma surtada. E eles são muito ordeiros, né? Eles gostam de fazer muitas coisas assim ao mesmo tempo e tudo com nível de qualidade bom, tudo com a melhor maestria que tem. Só que, por essa exigência de perfeição, quando ele tem que, por exemplo, ele é um líder ou alguma coisa de família, e aí ele tem que tomar uma decisão importante, que ele sabe que a decisão dele vai influenciar muitas pessoas ou vai ser irreversível, ele adia. Então, ele fica postergando, fazendo coisas secundárias, isso num nível de desenvolvimento mais baixo. Coisas secundárias para evitar esse possível erro, porque ele não gosta de ser criticado, apesar de se criticar. O nível crítico dele com ele mesmo já é muito alto. Então, ele faz as coisas o melhor possível para ele não ser criticado. E vamos dizer assim, o elixir que ele pode ter o melhor desenvolvimento dele, eu vou explicar mais as flechas depois. Mas uma possibilidade que ele tem, se vocês conheceram o tipo 1 ou se vocês forem um tipo 1, é a serenidade. É a perfeição das coisas no processo. Eu fiz o melhor que eu pude e agora isso é perfeito. E eu vou fazer melhor assim que eu puder. Esse sentimento de serenidade vai acalmar a ira dele, que é muito alta, se ele deixar. É um caldeirãozinho com fogo embaixo. Agora, o tipo 2 é o tipo prestativo. O perfeccionista era o instintivo, era o primeiro instintivo. O segundo é o prestativo, o tipo emocional. Ele é, é todo para fora. Então, ele na infância, ele não sabia o humor do pai ou da mãe. Então, ele tinha que adivinhar.
E ele fazia tudo para alegrar o pai ou a mãe, e ficava naquela coisa que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ele era o responsável, bastante responsável, ele era bastante ajudante em casa, e aí, para agradar os pais, ele tinha que adivinhar. E todo o centro é para fora do prestativo. Então, eu faço para o vizinho, eu faço para o marido, eu faço para os filhos, eu faço para o pai, eu faço para a mãe, eu faço para o cachorro, eu faço para o papagaio, eu faço para o periquito, e vai, e vai, e vai, e não tem fim. Eu me dou, eu me dou, eu me dou. Só que o pecado dele é o orgulho. Então eu faço, 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 mas se a pessoa não me reconhece, já é, Elvis, não tem conversa. Se a pessoa não me reconheceu, por quê? Eu faço para ter o amor, o tipo 2. Eu faço para ter o carinho, o reconhecimento. Então, se a pessoa, eu faço, 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 e ela não me dá o que eu quero, não ajudo mais, não faço mais. Se a pessoa aqui é para mim, ó, pode falar o que quiser, que para mim nem tchum para ela. E, essa coisa de ajudar é um vício também, porque ela tem um buraco tão grande, porque como ela não tinha essa segurança dos pais, na interpretação dela, ela tem um buraco tão grande que ela não consegue se olhar. Ela faz tanto pelos outros porque ela quer se apagar. Na minha experiência com constelação, algumas pessoas que eu tive contato com tipo 2 é uma hipótese, não é uma certeza, é uma observação minha. São gêmeos sobreviventes. Não sei se as pessoas aqui conhecem de constelação, é quando não sabe, por exemplo, que, ou sabe ou não sabe que na gestação da mãe tinha um gêmeo, o gêmeo faleceu, e aí a outra criança nasceu. Então, não são todos os dois que são gêmeos sobreviventes, mas algumas que eu tive contato eram sim. Então, esse é um adendo que é possível que, pela minha observação, é possível que tenha. E o tipo prestativo no desenvolvimento mais alto é quando a pessoa faz, mas ela não quer um reconhecimento. Ela faz porque ela quer, ou ela não ajuda também se a pessoa não quer. Porque o tipo 2, na dor, ela quer ajudar a todo custo. Não me interessa se a pessoa quer, se ela não quer, eu vou fazer. Não interessa. E o tipo 2, no equilíbrio, ele se cura primeiro desse buraco negro que ele sente dentro dele, dessa dor dele, que se ele não fizer, ele não merece ser amado. Porque é uma barganha isso que ele faz. E ele é muito, muito bom, como ele é emocional também, em se moldar e saber o que que a pessoa precisa. Então, eu olho assim e falo assim, nossa, a fulana tá precisando de um cafuné, de um café, de um... E eu já sei, eu já me antecipo, ela não pede, entendeu? E os dois são muito bons nisso. Então, vamos ao tipo 3, que é mais um emocional. Vocês tendo perguntas, vocês podem mandar no chat ou no final, vocês que sabem. O tipo 3 é um emocional, o prestativo é tudo para fora. O motivador, às vezes eu vejo com outros, em algumas literaturas falam outros nomes, mas vamos colocar aqui como motivador para não confundir. O motivador é o coração, como ele é emocional também, tem hora para fora, hora para dentro. Ele, quando criança, ele não era reconhecido pelo que ele era reconhecido pelas realizações dele. Então, Laricinha, você tirou 10 na escola. Muito bem. Não interessa o que mais, se eu sou, que é só as minhas realizações. E normalmente essas crianças passaram dificuldades financeiras. Então, elas falaram assim, eu tenho que fazer e tenho que ter sucesso a qualquer custo. Não interessa. Então, o pessoal, normalmente dos Estados Unidos, é muito. A cultura americana também chega aqui, né? Mas é muito aquela coisa do workaholic, eu vou fazer não sei o quê.
e faço e 1%, cada dia 1% melhor. Vocês estão ouvindo a Larissa? Travou aqui. Lari, travou, tá? A gente está esperando. Eu tô gostando, eu acho que eu sou todo mundo. O Cirlei também 3, Travou oi? sim. Ah, travou. travou, travou. Pode continuar agora, Larissa. Voltou? Meu cachorro espirrando. Voltei. Me escutam? Sim? Obrigada. Vamos lá no share screen. Então, vamos lá, recapitulando. Eu sou uma mãe tipo 3. Eu vou na academia, busco os filhos, levo na natação, sou uma CEO e tenho 300 reuniões e faço e aconteço. A comida das minhas crianças sou eu que faço porque eu sou fitness e eu quero que eles sejam fitness para todo mundo ver que a gente é fitness. E eu ganho prêmios no meu trabalho e durmo 5 horas por noite e vou e me adapto. A questão muito interessante do 3 é assim, com cada pessoa e com cada ambiente, eu me adapto para ser de um jeito. Então eu não tenho eu não mostro minha essência, porque minha essência não foi valorizada. Eu mostro o que eles querem que vejam em mim. Então, se quer que eu seja mais doce, eu sou mais doce. Se quer que eu seja mais bruta, por exemplo, no serviço, eu sou mais bruta. Então, ele é muito camaleão. É muito comum ver empresas grandes assim, e é muito competitivo. O 3 é tão competitivo que se ele começa, por exemplo, uma psicanálise, ele começa a estudar sobre sonhos para contar para o psicanalista o sonho mais bizarro, com mais significado que ele consegue. Porque ele não quer ser só mais um, ele não quer se curar. Ele quer falar ele quer que o psicanalista fale: caramba! Tipo, você é meu cliente. Nossa senhora, entendeu? Então, se ele está no nível de desenvolvimento baixo, até na terapia, se ele fizer, ele vai competir. Ele vai querer ser o melhor terapeutizado, né? Tudo da cabeça, né? Porque realmente efetivamente não aconteceu. E o antídoto para ele, quando a pessoa está assim nessa loucura, é descobrir a verdade dele. Por que que ele faz o que ele faz? Quem ele é e pagar o preço de falar: não, não quero fazer isso. Não quero ir nisso. Isso para um 3 é muito desafiador. Eu não sei se vocês acompanham a vida da Anitta. Eu acho ela uma mulher muito inteligente nas estratégias de marketing e tal. E ela é um tipo 3 assim. Ela usa muito do sexo, mas o sexo, que para ela não é um problema, não é um fim. Para ela é uma divulgação. Então, tudo para ela é um marketing. O Ayrton Senna era um 3. Então, não interessava se a pista estava boa, se a pista estava ruim, ele ia do mesmo jeito. Estava chovendo, e era onde ele tinha, normalmente, nas vezes anteriores ao acidente, que ele tinha mais sucesso, era quando a pista estava molhada. Que o pessoal dava uma brecada, ele ia que ia, né? E aí, o tipo 3 emocional, no momento, é isso que eu gostaria de falar.
E aí nós vamos para o quarto tipo emocional também, que é o tipo romântico, o tipo artista, o tipo original. Ele é ele é o coração para dentro. É uma coisa assim, emo, sofrência, fundo do poço. Ninguém nunca sofreu tanto que nem ele. Ninguém entende a dor dele no nível de desenvolvimento mais baixo. É assim uma dor assim, nossa, é como se ele nunca tivesse, é como se ele sempre almejasse a grama do vizinho, a inveja é o pecado do quarto. E aquela dor, a grama do vizinho é muito mais verde que a minha, olha isso. A vida do vizinho é muito melhor do que a minha. E aí ele pode ficar no Instagram vendo as vidas e fica naquela coisa assim, só de comparação. Só que aí ele não age, ele só fica na inveja, no nível de desenvolvimento mais baixo. No nível de desenvolvimento mediano, ele é muito bom, ele é muito empático com os sentimentos, porque ele oscila demais no emocional. Então ele pode estar no fundo do poço, aí quando vê dar uma euforia, e aí ele volta de novo. Então ele é como se ele adaptasse e sentisse, é como se o mundo inteiro fosse uma água, e aí ele sintoniza numa pessoa e a pessoa está feliz. Se ele não sentir inveja que ela está feliz, ele conecta a felicidade. Se a pessoa está triste, ele sente aquela dor também. Então ele emocionalmente ele é esponja. E ele fica assim, e ele é assim, sempre falta um passo para ele ser feliz. Falta preciso arrumar isso para eu ser feliz. Então, é a felicidade para ele inalcançável, porque a dor emocional dele foi o abandono. Às vezes não literalmente, mas o jeito que ele interpretou. Então, sempre faltava aquele genitor ou aquela pessoa que cuidava. Então, ele está sempre aquele passo de ser feliz. Está sempre o passo do pai ou da mãe para ele ser feliz. Tá dizendo? Bom, só um pouquinho. E voltando. E aí ele fica assim nessa oscilação. E ele sempre acha que ele é menos que os outros. Então ele não coloca o bloco no jogo, sabe? O bloco para sambar. Então ele sempre acha assim: ai, fulano tem sucesso, mas eu não consigo, me falta um mestrado, me falta o doutorado, me falta tal experiência. Ele não tem a coragem de assumir o que ele é e botar o bloco no jogo e ver o que vai acontecer. E ver a missão dele, porque ele é emocional, ele é muito bom com terapias, com ajuda humana. Ele serve, além do lado artístico, que realmente é pintar, tocar, o que seja, ele também é muito bom em ajudar as pessoas, na parte emocional. Então, vamos para o primeiro mental, aí ele já fica aqui, já fica travado na cabeça, que é o observador. O observador, ele teve a dor de não ter a privacidade dele respeitada. Então, ele é muito privado. Ele é muito privado e ele gosta de ser o mais autossuficiente possível para ele não depender das pessoas. E o vício dele é a avareza intelectual, porque normalmente ele não tem muitas posses, assim, se ele tiver um nível de desenvolvimento baixo. Apesar que dizem que o Steve Jobs era um 5. E ele é mental e ele quer conhecer tudo de tudo, e ele não divide o que ele sabe, porque as pessoas não vão entender. Porque eu estudei muito, eu sei muito, e as pessoas não vão entender o nível de profundidade que eu vou falar. Então, não vou nem explicar, não vou nem perder meu tempo. Mas, ao mesmo tempo, ele também não se coloca para ensinar os outros, porque ele nunca se acha suficiente o bastante para ensinar. Porque ele precisa de mais um livro, ele precisa de mais um curso, ele precisa de mais alguma coisa, nunca é o suficiente.
E fica sempre nessa avareza mental do que ele poderia ajudar. E fica aqui no eu sei cozinhar, eu sei passar, eu sei não sei o quê, eu pago minhas contas, estou aqui no meu mundo com o Google e tá tudo bem. Não preciso de mais nada. Estou suficiente aqui. O tipo, e ele é um tipo mental retraído. O tipo 6 precavido também é mental, mas é um tipo de preocupação. Ele quer antever, ele quer antever as coisas, muito estratégico. Então, fulano de tal costuma agir a, a, qual é o nome que não tem aqui? A Joana costuma sair às quintas para feira. Hoje eu não ouvi ela saindo. Será que ela vai precisar de alguma coisa? Vou fingir que eu não estou aqui? Não sei. Ou antecipo, normalmente ela me pede açúcar quando ela não vai no mercado. E fica nessas conjecturas. Sempre tentando antecipar o futuro para não ser pego desprevenido. Então, ele está sempre aqui no futuro. Então, ele também, o observador é para dentro, que nem os movimentos, né? Ele é para dentro do mental. Precavido nesse quesito, é tipo um motivador. É uma hora para fora, outra hora para dentro. Então, ele tem várias ideias, várias conjecturas, tudo no mental. Tudo no mental. Então, e ele tem a sensação de que ele faz muita coisa, porque ele tá toda hora pensando, tá toda hora ocupado, mas se for ver, se ele não confiar nas pessoas para fazer, ele efetivamente não faz. Fica tudo no cabeção. Então, tem hora que ele vai e pensa, não, eu tenho que fazer isso porque tem que começar a plantar melancia quadrada, porque é o que vai dar, porque na logística ela fica melhor, e eu consigo empilhar mais, eu consigo entregar mais e consigo vender mais caro, por conta que é uma exclusividade. Aí depois ele fica estudando, aí ele fica vendo as coisas erradas. Não, mas o pessoal não vai gostar de melancia quadrada, porque ela tem um outro formato, eles não estão acostumados. E aí os feirantes não vão. E eles vê todos os contras. E aí ele fica nesse pró e contra, pró e contra. Aí ele já mudou. Aí vai para maracujá. Maracujá doce vai ser um sucesso. Maracujá doce vai ser o tchan. Ai, não, mas maracujá doce, se não colocar veneno, o bicho vai comer. E fica nessa vida, se deixar, se ele ficar num nível de desenvolvimento baixo, ele fica isso a vida inteira, só no cabeção, só. E aí, vamos pro próximo, tipo 7. O tipo 7 já é o entusiasta. Ele já é o mental todo para fora. É o tido como o mais racional do enneagrama. Ele é todo para fora a cabeça. Então, ele é entusiasta, vai tudo dar certo. E ele quer estudar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. E aí, o que for melhor, ele vai mudando. Ele não interessa em finalizar. Vai isso, vai aquilo outro. E ele não finaliza nada. Então, fica tudo mental. E tudo vai dar certo. E se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. E eu vou fazer. E olha, eu tô falando com o fulano pra gente abrir um xerox. E aí a fulana que eu conheço falou de abrir uma confecção. E aí eu vou ver com meus contatos lá na Bahia. Mas aí o pessoal tá falando de uma peixaria aqui. E aí eu vou correr com meus colegas. Aí a gente vai no bar. E aí eu vou ali. E não, efetivamente também não pode, dependendo do nível de desenvolvimento, pode não fazer nada também. Ele pode ser, ele é o tipo, o pecado dele é tipo a gula. E não, ele gosta muito de prazer, mas é que ele é simplesmente insaciável com qualquer coisa, não necessariamente só com comida. Então ele pode ser com conhecimento, pode ser com viagem, pode ser com sai, pode ser com viagem, pode ser com qualquer coisa. Não tem algo fixo, não. Desculpa, gente. Não precisa ser com com comida, não. Pode ser qualquer coisa, viagem, pode ser com compras, pode ser viciado em várias coisas. Aí o tipo controlador, tipo 8 também é tipo instintivo. Eu já volto para o centro da barriga, igual o tipo 1. Ele quer o poder, ele é o controlador. É ele que manda nesse negócio. É um líder
e as coisas vão ser do meu jeito, não interessa. Ele normalmente foi arrimo de família. Essa pode ser a dor dele, que ele sentiu que ele tinha que fazer na família. Então, eu vou fazer acontecer e vai ser do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. E problema é de vocês, vocês não acham isso, porque vai ser do meu jeito. Nem que eu tenha que enfiar a goela. Então, o perfeccionista, a ira é para dentro. O controlador, a raiva para fora. Então, se é uma mesa que está na minha frente, eu sou um tipo 8, eu vou passar por cima. Se é uma pessoa, eu passo por cima. Se é um prédio e está no meu caminho, eu passo por cima também, não interessa. Eu derrubo tudo. Nada vai ficar no meu caminho, porque eu vou passar e vai ser do meu jeito, porque é o meu jeito que é o certo. E só que o antídoto dele é desenvolver a inocência da criança. Que a inocência da criança, quando a criança, né, ela é autêntica, ela não faz para machucar os outros. Ele pode ensinar o poder para todos e vamos todos juntos. Então ele não tem que se sobressair, porque ele já tem o poder, ele já é dele, já está no instinto. Então, quando ele traz essa do instinto da barriga pro coração, ele, ele, ele é um ótimo líder, ele tem a força necessária, mas ele pensa em prol de todo mundo. Não é só nele, não é só na porrada, não é só do jeito dele. Então, ele veio para isso, ele consegue fazer, ele tem o dinamismo, que as forças estão na barriga e nas pernas, mas é em prol de todo mundo. Que aí nas flechas, que eu vou falar mais para frente, já é um tipo 2, que aí ele já cai pro tipo 2, que aí já é mais quer ver todo mundo bem, né? Que faz as coisas pelos outros, em prol dos outros. E aí o pacificador, que é o meio do tipo dos instintivos, também é na barriga, também os outros do meio, é hora para dentro, hora para fora, hora para dentro, o instintivo. Então, no pacificador, na infância, ele interpretou que ele tinha muitos conflitos. A casa que ele estava tinha muitos conflitos. Então, ele não, ele quer paz a todo custo. A todo custo. O pecado dele é a preguiça. Mas não necessariamente só a preguiça de não fazer nada. Às vezes ele faz várias coisas que não resultam em nada. Tipo, se eu sou um tipo 9 aqui, eu fico o dia inteiro dobrando o meu papel, o dia inteiro. Aqui, ó. Só para não ter que falar nada com o chefe e para não ter que indispor com o meu colega que está fazendo errado. Porque meu colega está certo, meu chefe está certo. Como que eu vou defender um? Eu não vou defender um, porque se eu for pro lado do chefe, eu vou me. Ele pode tirar minha paz. Mas se eu for pro lado do colega, ele também pode tirar minha paz, né? Então eu fico aqui, ó, ocupado com. Não, no nível de desenvolvimento baixo. Eu fico ocupado com vários nados e fico aqui, ó. Eu não quero arrumar briga. A minha paz é meu bem mais precioso. E aí eu vou me narcotizando, assim. Eu vou ficando sem energia, porque eu sem energia, eu não preciso fazer nada, eu não tenho que decidir nada. E aí as pessoas, tá todo mundo certo. Eu não tenho que escolher um lado, eu não tenho que escolher se é fulano ou ciclano, né? Só que ele no desenvolvimento mais alto, ele, 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 ele tem hora que a ira para dentro, tem hora que a ira para fora. Então ele também, quando explode, é de uma vez. É horrível. Só que aí, no nível de desenvolvimento mais alto, o antídoto dele é se posicionar, mas se posicionar como um bom líder, que vê todo mundo, que vê o melhor para todo mundo, que faz uma harmonia e que junta todo mundo. Não pelo meio da força, tipo um 8, não por meio da crítica do tipo 1, que quer as coisas certas. Ele vê um meio termo, uma flexibilidade e envolve todo mundo. E aí,
essa primeira parte eu finalizei. Tem mais coisa, mas aí eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, alguma questão. Eu acho que eu conheço todo mundo de todos os tipos. Eu não sei quem eu sou, não, gente. Eu acho que eu sou todos aí, ó. Um pouquinho, né? Legal isso. Também fiquei na dúvida aqui, quem sou eu? Ai, minha mãe eu achei. Tamanho? Alguém ficou? Não sabe, né? Depois tem que ver, tem que fazer um estudo mais profundo, mas é bem legal isso aí. Eu tô despertando, a gente vai ter que fazer uma aula só pro tipo um, uma aula só pro tipo 1. Depois Tem você... coisa para aprofundar, tem coisa. Tem muita, muita coisa. Mas assim, quando você identifica alguém que é, você fala assim, nossa, é fulano, né? Tipo, tem uns tipos aqui que eu fui lembrando, que aí para eu associar, eu fiquei lembrando da pessoa em si, sabe? Da minha família, né? Pois é. Pode É, ser usado pode ser eu- usado. Pode falar, Fátima. foi você que estava falando? A Carla está perguntando aqui se é tipo terapia. Ele pode ser usado tipo um GPS, ele pode ser usado terapia, mas tudo depende do nível que você quer usar, sabe? Pode ser teste, pode ser terapia, mas e depende do nível de consciência, né? Eu acho muito legal quando a pessoa tem esse nível, porque eu, dependendo da pessoa que eu relaciono assim, eu já me adapto. Então, eu nunca gosto de pisar no calo da pessoa, assim. Se eu sei que é tipo um, eu falo, pelo amor de Deus, só não me critica, porque aí também, né? Aí a gente perde a amizade. E assim vai, entendeu? Aí eu também não critico, né? Porque, né, é uma via de mão dupla. Mas o É, tratamento desculpa. pode falar. Mas tem muitos coaches que usam. Tem muita gente que faz o teste. Eu não sei. As pessoas que eu expliquei, só expliquei as personalidades, elas conseguiram sem o teste. Então, aí eu acho que depende de cada um também, mas qualquer coisa também eu estou à disposição aqui. Vai ter uma segunda aula, estamos aqui, né? Gostaríamos já de antemão. Carla, quem trouxe muito esse estudo foi foi o Gurdjieff, né? O Quinto Caminho, ele trouxe isso. É claro que a gente está trazendo aqui num nível mais. O objetivo da Escola Constela Amor é trazer autoconhecimento para as pessoas e porque muita gente, olha, a Cirlei falou uma coisa, acho que já fiz um teste desse, mas não conhecia o nome. Muita gente usa o enneagrama sem falar que está usando o enneagrama. Então a pessoa entende que tem do 1 ao 9 e aí ela pega você pelo gancho. E aí você fica refém, por quê? Porque a pessoa te entende, porque ela criou empatia, emoção, você se sentiu acolhido, e aí ela está usando o enneagrama sem dizer para você que é o enneagrama. E aí você fica refém. Por exemplo, você tem coaches hoje que são coaches, treinadores, e todos têm constelação familiar. A gente tem um vídeo do Pablo Marçal que ele olha para o seu irmão, olha para o seu irmão, me abraça aqui, eu sou seu irmão, me abraça agora. Ele usou constelação familiar. E esse vídeo foi ali que o Pablo Marçal explodiu. Mas ele não falou que ele usou constelação familiar, que ele entrou, ele falou, agora eu sou irmão, eu sou seu irmão agora, me abraça. E aquilo foi um vídeo emocionante que rodou a internet inteira dentro do treinamento, mas ele não falou a técnica. Então, a gente que estuda aqui, é importante a gente ter consciência de quanto mais a gente entender, assim, claro que dá vontade da gente aprender tudo, mas a gente tem que aprender pelo menos alguma coisa para a gente saber, olha, esse cara está falando do Enneagrama. Eu estava num treinamento e nesse treinamento, até eu quero falar mais tarde com vocês, né, sobre dar PNL para vocês, a PNL com cunho sistêmico, falar sobre o Master em PNL com a PNL sistêmica. O treinador, ele me fez uma pergunta, na hora que ele fez essa pergunta, ele explicou como é que aquilo funcionava. Eu falei, nossa, essa pergunta eu já caí tantas vezes nos treinamentos, né? E aí você gera empatia, você se sente olhado, se sente visto, mas a gente tem que saber também que as pessoas usam dessas coisas em cima da gente.
né? Ó, a Cardoso Mundo também usa, né? Então, as pessoas usam. Então, a gente entender que existe, você saber. Imagina a gente aqui começa a estudar um pouco mais disso, se aprofundar. Sabe do seu calo, não só do seu, da outra. Você descobre que a pessoa, tipo, sei lá, um tipo aí, e você sabe qual é o calo dela, e você não pisa ali, e você sabe como alegra ela, e você usa isso, é isso que a gente precisa entender que está acontecendo no mundo. Eu, infelizmente ou felizmente, eu não consigo usar uma coisa dessa forma. Eu não consigo. Eu me sinto mal sobre ter uma informação sobre aquela pessoa que ela não tem e usar isso contra ela, a meu favor, tá? Isso acontece muito. Por isso que eu falo para todo mundo, por isso que eu explico, né? Eu acho que o cliente está aqui, mas isso que ela está trazendo para a gente é fundamental. Porque se a gente souber, tem algumas pessoas que vão pegar e vão usar a seu favor, mas se a gente souber que estão usando com a gente, assim, Lely, fizeram comigo, eu não sei o que que é. Ah lá. Deve adorar o treinador que fez. Adorei, fiquei super curiosa, comprei o curso. E aí? Fala aqui, Cirlei. Foi. Eu fiz, na verdade, é um teste mesmo, que eu respondo um monte de pergunta, um monte de coisa. Aí eu lembro assim, até eu estava vendo os tipos aqui, eu era, sei lá, qual que é o um aqui? Eu era perfeccionista alta com alguma coisa abaixo, não lembro o que que é o baixo. Mas é exatamente assim, a pessoa faz o teste, ela descreve exatamente esses itens que ela colocou. Exatamente assim. Aí, ou ela falando aqui, eu me identifiquei de cara com, tipo, dois, bem forte, né? Falar, realmente eu sou assim. Aí, realmente, se você estuda tudo isso e observa, eu já consegui achar vários amigos meus aqui em alguns. Falei, meu Deus, olha, fulano é exatamente assim, Beltrano é assim. Agora, se você trabalha na área, realmente, você consegue usar isso, né, a seu favor, claro. O Rafa Medeiros, ele ele é bem, tá ficando conhecido no Instagram, porque É. além dele captar os clientes com o Enneagrama, ele também faz copy com os tipos também. Por exemplo, pega a dor do tipo e faz um post. Eu também não, para captar, eu não, eu sou que nem a Fátima, eu não gosto não, mas assim, eu gosto de entender o processo das pessoas, né? E eu acho muito interessante essa coisa do. Acho que a gente divide as pessoas em nove, assim. Eu, nove, que aí tem as asas, né? Que pode ser uma ou outra, que tem os tipos instintivos, autopreservação, sexual e social. É um nove vezes três, né? E essa aula aí É. você vai dar quando? Das asas? Explica rapidinho ali que tem umas setas, depois a gente faz uma aula dessa, pode ser? Pode. Ah, Eu vai sei dar que outra aula dia 7. é, a É, orientação cena a gente passa um ela sabe capítulo para o povo tipo, ficar curioso. então tá. Tem alguma orientação para depois que a pessoa sabe o seu tipo? Então, eu procurei, não sei se eu esqueci de algum, porque eu até não fiz colinha, mas eu procurei dar os antídotos para as pessoas, tipo do tipo 2 tipo, mas se quiser eu reforço na segunda aula também, se não ficou claro. Sim, Para entender deve ser bom como numerologia e astrologia. É bom para a gente entender. Então, no dia. Semana que certo, vem a gente tem uma aula, né? sim. Vamos ter continuação aí, dona Larissa. É, então, tem alguma bibliografia para gente? As bibliografias são bem poucas. Eu fiz. Esse aqui é muito bom. Esse aqui que eu estava estudando eu estava revendo para. Esse Ela é aqui é Enneagrama, ok? muito bom. Mas eu tenho algumas informações disso, então não foi só nesse livro que eu me baseei, sabe? Mas
é assim, eu acho muito interessante, principalmente com quem trabalha com terapia no sentido de ajudar, eu acho, para respeitar também, né? Porque às vezes um tipo fica empurrando o outro, um tipo, sei lá, apesar que a gente, o ideal é a gente desenvolver todos têm as qualidades, como astrologia, né? É para a gente desenvolver o zodíaco todo, né? Não é só para a gente ficar só no nosso signo solar, ascendente, lua. Mas às vezes respeitar também o momento da pessoa, até onde pode ir, né? Até onde a pessoa não pode. Mas aí, isso aí eu posso fazer a revisão de novo, mais aprofundada dos tipos, para sedimentar melhor, introduzir as flechas, e aí a gente vai indo. Vamos fazer então. O que que a gente pode fazer? Como é que você quer fazer? Vamos fazer. Você tem que introduzir as flechas. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos o que que acontece ali. Parece que você tem um tipo, ela vai explicar. E aí ele tem aquelas flechas. E aí nas flechas tem um. Parece que você acessa algumas coisas. E ela vai explicar para gente. Só que o nosso objetivo aqui a gente tem na segunda terça do. Se vocês concordarem, na segunda terça do mês a gente tem segunda-feira do mês, a gente tem astro constelar. Então, a gente vai fazer com a Larissa, depois astro constelar. Só que depois, a gente pode constelar os tipos. A cara de Larissa, ó. Sirlei. A gente pode constelar os tipos. E aí, a gente já está fazendo um outro movimento, tá? Se quiser também, só para mim, pode ser ou dia 7 ou dia 14 também, fica só o astro consular para mim, Mas é dia porque eu não 14 tenho eu muito. astro constelar. Faz dia 7, dia 14 eu astro constelar. Aí Ah, depois a dia gente vai ter 14. uma aula Tá de livre dia simbologia. 28. Pode fazer dia Ah, 28. pode. Dia É 28 a gente justa. Mas a gente vai precisar de mais conteúdo, né? Vai. Semana que vem a gente volta aqui e vamos discutir. Gente, bota lá no grupo o que vocês querem saber. Eu acho, Lari, que dá para a gente fazer uma aula assim com 2, 3 tipos. Depois, como é, o que que é. Dá pra fazer um mês de aula aí, Larissa. Cursão Enneagrama com Larissa Vilela. A Jussara adorou, É mostrou todos os sério, dentes. Larissa, não ri não, é sério. Bom, semana que vem estamos aqui para ver mais do Enneagrama, gente, que já deu 9 horas, a gente tem que liberar a Larissa aqui. Muito Combinado? obrigada, Shirley. Eu tô Muito aqui semana obrigada, que vem. gente. Adorei, amei, ó. Amei. Então, gente, fala lá no grupo que a aula é ótima, né? Obrigada, Gente, Larissa. Obrigada, gente. para de gravar aí, Sara. Gente, fala